Olá, seja muito bem-vindo ao canal Dados nas Alturas. O vídeo de hoje é a parte 4 da série Delta Live Tables e eu irei abordar os logs de execução dos pipelines do Delta Live Tables. Se você não assistiu os outros vídeos dessa série, eu recomendo que você assista, principalmente se você é novo e está começando a trabalhar ali com o Delta Live Tables, porque na parte um eu contextualizei, eu mostrei o que é o Delta Live Tables, o que que ele traz de ganho, de benefício para um engenheiro de dados. Na parte 2 eu mostrei como criar um pipeline do zero e mostrando também ali o passo a passo, né, de como fazer isso. Na parte 3 eu explorei um conceito ali um pouco mais do mundo de Data Warehouse, um pouco mais avançado, muito conhecido, que é o Slowly Change Dimensions, tipos um e 2. Principalmente quando você precisa fazer versionamento dos dados, das suas dimensões. E agora na parte 4 nós iremos abordar os logs de auditoria. Então vamos lá. Como é que funcionam esses logs de auditoria? Então aqui eu estou com um notebook, já estou com o meu cluster ligado aqui e atachado a esse meu notebook, mas basicamente eu quero mostrar, antes da gente começar a fazer as queries aqui nos logs, eu quero mostrar onde é que você consegue acesso a esses logs. Então, vamos aqui na aba de SQL, Databricks SQL, e eu vou abrir ali os catálogos, os esquemas. Então, vamos clicar aqui em Data. Se vocês assistirem ao vídeo, a parte 2 da série, no vídeo eu crio um pipeline, né? Eu crio o pipeline com dados da Wikipedia. E esse pipeline, quando eu crio um pipeline no Delta Live Tables e eu utilizo o Unit Catalog, né, como o local ali, um esquema que está dentro de um catálogo do Unit Catalog, como foi o nosso caso aqui, né, basicamente, ó, a gente tem o pipe DLT e a gente concedeu aqui, definiu, quando a gente criou o pipeline DLT, a gente disse que queria criar as tabelas dentro do Lakehouse, dentro do esquema DLT. Ele criou essas tabelas aqui. Lá na parte 2 da série a gente fez isso. Quando eu utilizo o DLT, desculpa, o Unit Catalog, para guardar as informações do DLT, as tabelas ali, as views que o DLT gera, os logs de auditoria, né, automaticamente eles ficam acessíveis através desse Databricks Internal, desse catálogo que é criado automaticamente, chamado de Databricks Internal. Então, se você olhar aqui, você para cada pipeline DLT que você criou, na qual as tabelas e as views foram criadas num catálogo, num esquema do Unity, para cada pipeline DLT, você vai ter um esquemazinho dentro desse Databricks Internals. No nosso caso, esse aqui é esse primeiro aqui foi o da execução que a gente fez ali do pipeline que a gente criou lá na parte 2 da série. E você vai ver que dentro de cada, né, esquema desse aqui que o Databricks cria automaticamente, você vai ter uma tabelinha ali que são os event logs, os logs de esquema. Então, basicamente, o que que eu vou fazer aqui? Ó? Ao clicar nesse event log, a gente consegue pegar esse caminho aqui e copiar, que é o nome do catálogo, o nome do esquema e o nome da tabela, que é o event log. E esse event log aqui, ele é referente ao pipeline, né? Se a gente voltar aqui, ó, a gente consegue visualizar qual foi o pipeline que a gente criou lá atrás. Então, workflows, Delta Live Tables, e aqui eu tenho esse Quick Start Pipeline. E é exatamente esse pipeline aqui, ó. Esse pipeline aqui é onde que ele gera onde que ele está gerando os logs? Lá naquele esquema Databricks, naquele catálogo Databricks Internals, dentro de um dos esquemas que foi gerado especificamente para esse pipeline. Se a gente olhar aqui em Settings, né, quando eu menciono que a gente está usando o Unity,
Catalog é exatamente nessa parte aqui, ó. Não estou usando o Hive Metastore, estou usando o Unit Catalog e o catálogo Lakehouse e o esquema DLT, como eu havia mostrado. Então, quando eu uso o Unit Catalog, aí ele já gera para mim ali dentro do Databricks Internal, essa tabela de Event Log. Se eu usasse o Hive Metastore, eu ia ter que informar, né? Eu poderia aqui informar um local onde seria gravado os dados ali da minha tabela, etc. E aí, nesse caso, eu teria que navegar até esse local onde eu defini que o dado seria gravado, e aí eu teria que navegar na pasta System, Events, aí ali dentro eu teria uma tabelinha ali dentro da pasta Events, que já é a tabela do log, uma tabela delta, né, com os logs. Beleza. Então, dada essa introdução, vamos voltar ali para o que a gente precisa, na verdade? Identificar qual que é o esquema referente ao pipeline, tá? Referente ao nosso pipeline. Então, aqui, né, até se a gente pegar aqui, ó, vamos voltar ali novamente. Pegar aqui, vamos navegar até o nosso pipeline. Delta Live Tables, Quick Start Pipeline. Tá vendo aqui o ID do pipeline, ó? 50 e 7, tal, 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 tal. Se a gente voltar aqui, a gente vai ver que esse esquema que foi criado automaticamente, ele é referente ao pipeline 50 e 7, tal, 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 tal. Então aqui a gente já vê exatamente que esse esquema é referente àquele pipeline e essa tabela de event log é referente àquele pipeline. Então aqui a gente basicamente copia esse endereço da tabela e eu volto lá no notebook. Então aqui basicamente eu tenho um notebook, ele, né, traz aqui algumas informações falando que esse event log, né, você tem um event log para cada pipeline DLT. Então se você quer agrupar os logs todos numa única tabela, então você tem que ter um processo que vá lendo essa tabelinha de event logs de cada pipe DLT e grave isso numa tabela global para você a partir daí fazer suas análises, mas cada pipeline tem a sua tabela de event log. E aí, se a gente pegar o primeiro nível, né? Primeiro nível ali, porque eu tenho alguns campos ali de certa forma alinhados, né? Mas se a gente pegasse o primeiro nível, a gente tem ali o ID, que é o ID do pipeline, a gente tem a sequência, que tem informações sobre a sequência de eventos, aí você pode entender as dependências ali do pipe, a gente tem a origem, e aí essa origem pode ser qual é a nuvem, qual é a região da nuvem, qual é o ID do usuário, qual é o ID do pipeline, o nome do notebook, tá? E, né, o nome do fluxo referente àquele pipeline. Timestamp, data e hora que o evento foi criado. Aqui uma mensagem descrevendo o evento, né? Aqui também a severidade da mensagem. Então, enfim, ele tem essa severidade. Erro, se teve erro, se não teve. E os detalhes contando ali, né, com uma série de informações, inclusive com métricas ali para você criar as análises e o tipo do evento, tá? Então, no primeiro nível a gente tem isso daqui. E aí, a gente pode começar então com fazer query nessa tabela de logs, né, de logs de eventos da execução do seu pipeline DLT. Então, aquele caminho que a gente copiou, basicamente eu colei ele aqui, ó, trouxe ele para cá e eu estou criando aqui um data frame, né? Spark.table. E o que ele está fazendo? Ele está pegando essa tabela, event log, e está convertendo aqui um data frame com conteúdo, está criando um data frame com conteúdo dessa tabela. E na sequência eu estou criando uma view que eu chamei de event log raw. Então eu vou executar essa célula.
Ok? E aqui embaixo eu vou executar uma query, né? Numa amostra ali a gente tem uma amostra desses dados. Então, basicamente aqui ele está executando. Ok. E aqui ele trouxe para a gente já uma amostra dos dados. Então, como eu havia mencionado, aqui a gente tem o ID, e esse ID é o ID da execução, né? Se a gente pegar aqui, ó, o ID do pipeline, né, da execução ali do pipeline. A gente tem a sequência, que informa ali, né, a questão de sequenciamento ali do pipe. A gente tem a origem, então qual que é a NU, o cloud provider, a região, qual que é o ID da organização, o ID do pipeline, o nome, o ID do cluster, enfim, se tivesse alguma tabela envolvida, o nome da tabela, etc, etc. Aqui a gente tem o timestamp, aqui a gente tem a mensagem, né? Ó, está inicializando, não está, eu estou esperando por recursos, no caso quando está subindo o cluster, enfim. Está configurando as tabelas, o usuário iniciou um update, enfim. As mensagens aqui, eu tenho o level, né? O nível, a maturidade, o nível de maturidade, erro, se teve erro ou não. Os detalhes, que aqui a gente vai ter informações, inclusive de métricas, e você vê que eu tenho alguns JSONs aqui, ó. E aqui eu tenho tipo do evento. Se é uma ação do usuário, eu tenho aqui se é um update, enfim, eu tenho uma série de informações aqui nesse log que a gente pode extrair, tá? Então aqui é só uma amostra do que tem ali, né, de forma bem superficial nesses logs. Mas aí, para que eu utilizo esses logs, né? Qual informação relevante eu poderia extrair desses logs? E aí eu vou trazer três tipos aqui. Você pode fazer queries para entender as ações de determinados usuários, né? O que esses usuários estão executando ali no pipeline. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho select, estou fazendo uma query nessa tabela, trazendo o timestamp, né, a data, trazendo a ação do usuário. Então, details, né? Se a gente pegar aqui o campo details, user action, action. Então, vamos pegar o campo details aqui, ó. Você vê que aqui dentro eu tenho um JSON ali de certa forma aninhado. Detail user action, action, tá vendo? A gente está pegando esse carinha aqui, por exemplo, start. E você pode fazer essa query de forma bem simples aqui, tá? Ó. Basicamente, details, dois pontos user action, ele vai para o nível seguinte, dois pontos action, e aí ele extrai exatamente aquela informação de start que a gente tinha visto lá, ó, tá aqui, ó, né? Da mesma forma ali, detail, user action e username. Estou extraindo o nome de usuário também que estava ali dentro daquela estrutura JSON. E da tabela event log, da view, né, event log raw, onde o tipo do evento for ação do usuário. Então, sempre tiver uma ação do usuário, independente ali do que ele esteja fazendo. Então, o usuário criou o pipeline, o usuário inicializou o pipeline. Então, eu coleto as informações aqui, inclusive com data e hora. Então, você poderia ter esse tipo de informação aqui, tá bom? Bacana. Outra coisa que a gente pode ter a gente pode ter, ó, coletar aqui o ID, né? O ID da atualização de pipeline mais recente, porque eu vou fazer uma query depois que eu vou acabar utilizando essa informação desse ID. Então aqui basicamente eu estou pegando né, esse campo, eu estou criando aqui uma variável com o último o ID atualizado. E aqui eu estou fazendo uma query, estou pegando esse origem, ponto update ID, o ID de atualização dessa tabela, onde o tipo do evento for um create update.
Tô ordenando, tô pegando só uma linha e tô pegando só aquela informação zero ali do update ID. Beleza. E aí eu tô basicamente aqui, né, setando aqui uma variável aqui de ambiente, né, de contexto aqui, de configuração, que é essa latest update.id, e eu tô pegando esse cara aqui, ó, o conteúdo desse cara. Show de bola. Por que que você vai fazer isso? Porque a gente vai usar essa informação depois aqui na nossa query aqui embaixo, tá, pessoal? E aí, o que que eu posso ter de informação? A gente viu ali que a gente pode fazer query para entender as ações que os usuários estão executando no pipeline, quem está criando, quem está atualizando, enfim, inicializando. E aqui eu também posso capturar a linhagem dos dados, né? A linhagem dos dados ali, como que está a sequência, né, daquela linhagem dentro do meu pipeline. Qual tabela é processada primeiro, segundo, qual tabela depende de qual tabela. Esse tipo de informação eu também posso capturar ali na definição do fluxo, né, do meu pipeline. Então, como que eu faço isso? Basicamente, eu vou fazer uma query no campo de detalhes, dentro de flow definition, e aí eu vou pegar esse output dataset, que é o dataset de saída. Dentro de detalhes flow definition, eu vou buscar o dataset de entrada, que é o input dataset. De onde? Daquela mesma view, onde o tipo do evento for o flow definition, então esse tipo de evento flow definition ele traz a informação, e a origem, ponto update ID, né? É o último update ID que a gente pegou ali. Então você pode ver por update ID, você pode coletar as informações por update ID, né? Então você pode filtrar. Então, basicamente, eu vou executar a query e aqui ele trouxe, ó. Nossa primeira tabelinha era aquela clickstream raw, ela não tem nenhuma tabela de entrada. A tabela clickstream prepared, ela tem como input o clickstream raw. Então, ela é a próxima tabela. E a tabela top spark referrers, ela tem como entrada esse clickstream prepared. Então, ela é a sequência. Então, tem essa tabela, depois essa, na sequência do meu pipeline. Então, você pode fazer queries aqui para trazer esse tipo de informação também, tá? Só que aí, até aqui a gente não viu métricas de linhas, né, que foram processadas, que não foram, etc. Só que a gente, obviamente, pode também trazer informações dessas métricas, né, e também até de qualidade dos dados. Então aqui eu tenho uma query um pouco mais trabalhada, onde basicamente eu estou fazendo uma subquery aqui, estou pegando algumas informações do meu JSON, né, tô pegando ali dentro de Flow Progress Data Quality Expectations, ou seja, eu tô pegando ali as minhas regrinhas de qualidade de dados, que são as minhas expectations da nossa mesma tabela, onde o tipo é o Flow Progress, né, o tipo de evento, e eu tô pegando só as informações desse nosso último update ID ali. E aí e aí basicamente o que a gente está fazendo? A gente está pegando essas informações e aí eu estou trazendo aqui, né, num outro select, qual que é o meu row expectations.dataset, nome as dataset, né? Então, se a gente até olhar aqui a query, então eu vou trazer o nome da tabela, row expectation name, qual que é o nome da minha regra de qualidade de dados, do meu expectation, e eu estou somando a quantidade de registros que passaram com sucesso na execução, a quantidade de registros que falharam naquela determinada regrinha de qualidade. E eu estou trazendo o total, estou somando aqui a quantidade de registros que passou e a quantidade de registros que falharam, né? Trazendo ali um total. E basicamente eu estou agrupando aqui por dataset e por nome da regra de qualidade. Então, se a gente executa isso daqui, ó, basicamente o que que eu vou ter? Então, o nome do meu dataset, quantas, qual que é o nome da minha regra de qualidade de dados,
quantos registros, né, nessa determinada, né, execução específica ali, em uma execução do pipeline, né? Ou nesse caso aqui, a gente está pegando um update IT, mas quantos registros passaram, quantos registros falharam, total de registros, quantos nesse da mesma dataset, nessa ah, n- nessa outra regra de qualidade de dados, quantos registros passaram, quantos falharam. Olha que legal, aqui eu tenho 5 registros que não passaram, ou seja, eles não foram para a etapa seguinte porque eles infringiram uma determinada regra de qualidade. E quantos registros eu teria no total? Com isso daqui, pessoal, aí dá para criar uma série de coisas, né? Dá para você até criar análises aqui mesmo, começar a criar algumas visualizações mais gráficas, né? Então, por exemplo, eu quero saber quantas linhas foram por tabela, sei lá. Então, eu tenho aqui meu dataset, e aí eu tenho aqui passing rows, failing rows, aí eu vou ter o meu dataset, eu vou ter aqui o passing rows. Enfim, eu posso colocar isso daqui, claro, numa visão mais de pizza, né? Por exemplo. Enfim, dá para criar aqui algumas visualizações para que você consiga também explorar os dados, né? Vou criar um exemplo simples aqui, vamos colocar só o passing rows e vamos agrupar por expectation. Então aqui eu tenho quantas linhas passaram em cada um, por exemplo. Ou eu poderia colocar também failing rows. Aí você vê que o número de tem uma baita discrepância aqui, né? Mas enfim, basicamente você consegue ir criando ali as visualizações de acordo com a exploração que você vai fazer, tá? Mas com essa informação, dá para você criar uma série de dashboard, né, de análises, indicadores, porque se eu sei quantas por execução, poderia ter de N execuções, por tabela, por regra de qualidade, quantos registros passaram e quantos falharam, posso usar isso aqui nas minhas análises, inclusive para acompanhar as minhas cargas, né? Quantos registros estão passando? Poderia pegar as últimas 5 execuções, deixar já num painel para visualizar quantos registros estão passando. Estou tendo muito problema de qualidade, estou tendo problema de esquema. Tudo isso é monitorado aqui nesses logs e eu poderia deixar disponível. Bom, basicamente era isso que eu gostaria de mostrar. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.